Olá, amigos, muito boa noite. Meu nome é César Santos, eu sou membro, presidente do Centro Espírita Chico Xavier, aqui em Sherbrooke, no Canadá. E nós estamos iniciando hoje com vocês o programa Espiritismo e Vida, com o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós, hoje, especificamente, vamos falar das notícias históricas que Allan Kardec compilou na parte introdutória do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e, no caso específico, nos coube hoje estudar os nazarenos e os publicanos. Na verdade, dois temas, dois assuntos muito interessantes, porque Allan Kardec sempre teve esta preocupação. Ele era um professor, ele era um especialista em didática, e tudo que ele apresentava, mesmo os assuntos mais difíceis, mais complexos, ele procurava sempre fazer de uma maneira que ficasse clara, que ficasse fácil para aquele que quisesse ter acesso ao texto. Então, quando nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, em muitos momentos, nas passagens que Allan Kardec escolheu para trabalhar com os espíritos superiores, nós vamos ver essa questão das notícias históricas. Nós vamos falar de fariseus, de nazarenos, de zelotes, de saduceus. E a pessoa que quiser entender estes termos, ela pode ler ali no início da introdução, e Allan Kardec teve esse cuidado de nos dar uma ideia, de tudo isso. E é muito interessante porque, na verdade, o período em que vive Jesus era um período riquíssimo em ideias, em grupos, em concepções filosóficas, em concepções religiosas. O próprio judaísmo, dividido em várias facções, em vários grupos. Nós vamos ver os saduceus, os fariseus, os essênios, vários grupos que tinham percepções diferentes. Então Jesus nasce, as escolas filosóficas, como a escola de Hilel e outros que haviam ali dentro do próprio templo, eram sábios, renomados. Então nós temos todo um caldo de cultura ali, toda uma situação. Jesus vive e age junto com os discípulos num contexto, Há um contexto, o contexto político, o contexto social, o fato de que a Judéia naquele momento estava submetida ao Império Romano, que haviam delegados romanos por tudo, que eles tinham que pagar impostos. Haviam pessoas dentro do povo judeu que se opunham a esse pagamento de impostos. Então há todo um caldo de cultura no qual se dá a presença, a ação e a missão do mestre naquele momento, na humanidade, especificamente naquele local. O contexto seria outro, por exemplo, se ele tivesse nascido em Roma, escolhido nascer em Roma. Allan Kardec vai tratar, no tópico que nós separamos hoje, que o nosso querido Davi nos indicou para o estudo hoje, os nazarenos e os publicanos. Bom, os nazarenos, nós veremos que há ali um pequeno parágrafo, dois pequenos parágrafos, que nós não temos muitas notícias, Quem eram estes que eram chamados nazarenos? Então, Allan Kardec vai dizer que na lei antiga, no Antigo Testamento, eram os judeus que faziam voto, seja por toda a vida, seja por um tempo, de conservar uma pureza perfeita. Engajavam-se na castidade, na abstinência de bebidas alcoólicas, na conservação de sua cabeleira. Então, é um exemplo, Sansão é um exemplo clássico, Samuel, profeta, João Batista, que é um exemplo mais recente, ali junto já no período de Jesus, eram considerados nazarenos. Nós não encontramos muitas notícias, não há muitas informações,
E, na verdade, o termo também vai ser utilizado logo depois para designar os cristãos. Nós vamos dizer os nazarenos. Mas, como nós acabamos de indicar, havia muitas seitas nesse período, inclusive uma seita, né, que não era necessariamente ligada aos apóstolos, mas logo depois ali do período apostólico vai aparecer, que eram chamados de nazarenos, e Allan Kardec vai dizer eram semelhantes, né, aos ebionitas. Então ele vai dizer aqui, era uma seita que tinha certos princípios que misturavam, né, as tradições judaicas com as tradições cristãs, ou com a nova concepção cristã, né? O interessante nisso tudo é que temos Jesus, temos os apóstolos, e ainda em vida dos apóstolos e daqueles que conheceram direto ou indiretamente Jesus, como Paulo de Tarso, por exemplo, que não o conheceu pessoalmente, né? Eles vão se bater ali com várias ideias que começam a aparecer. Porque começa a haver todo né, o Império Romano daquela época era riquíssimo, né? Roma trazia para si todas as culturas, todas as línguas, todas as religiões, todas as tradições filosóficas. Roma era cosmopolita, era aberta. Tanto que quando os cristãos começaram a se espalhar pelo Império, eles viram aquilo simplesmente como mais uma seita, né? E que tinha lá seus princípios, provavelmente era mais uma seita judaica, porque eles conheciam várias, né? Várias denominações, várias separações, como nós falamos agora de pouco. E eles falam, bom, é só mais uma, né? Qual que é o problema? Deixa quieto. Mas o problema é que quando os cristãos começam a se espalhar, eles começam a se espalharem primeiro nas comunidades judaicas. Por isso, Roma via o cristianismo como só mais uma seita judaica. E no início, né, eram só judeus. E aos poucos, Simão Pedro, Paulo foram começando, né? Começaram a chamar outros, né? Foram convocados pelos espíritos superiores a chamar outros. Por exemplo, Pedro está em Jope, quando aparece, né, os servos de um centurião importante que queria convidá-lo para estar consigo. Um centurião era alguém que os judeus não se misturavam, né, com os romanos. E Pedro vai, ele acede, né, porque ele recebe da espiritualidade a ordem de ir. Então, assim como Simão Pedro, Paulo também, né, faz o esforço de abrir para a comunidade externa, para os gentios, como se chamavam. Mas o problema é que eles vão lidar aí com uma série de questões, né? Por exemplo, esses ebionitas que fala Allan Kardec, eles tinham uma concepção estranha, né? Eles achavam que Jesus era uma... Porque, vamos explicar aqui as coisas, né? Havia muito debate, né, quando se falou do nascimento de Jesus, da morte, do sofrimento. Bom, quem era ele? Como é que ele nasceu? Que história é essa do nascimento dele? Qual que era a natureza do Cristo? Então, todos esses debates começaram a se fazer e começam a aparecer ideias, seitas, grupos que defendiam essas ideias, né? Por exemplo, os ebionitas que vão, né, adotar os nazarenos, essa seita, porque o termo, esse é o problema, né? A palavra vai ser usada para designar várias coisas. Nazarenos, em geral, era devido ao fato de que nós dizíamos Jesus o Nazareno, aquele que viveu em Nazaré, mas aquele que também adotava, né, a pureza do Antigo Testamento. Então, por duas razões, ele era chamado Nazareno, e vão aparecer, o termo vai ser usado para designar todos os cristãos e vai ser usado também para designar alguns grupos, uma seita, por exemplo, como essa, que vai adotar a ideia de que Jesus nasceu humano e foi no momento do batismo com João Batista que ele é envolvido, né? O Espírito Santo desce sobre ele, como está narrado no texto, e ele ali assume o seu caráter divino. Bom, vocês vejam que são ideias que para nós hoje não fazem muito sentido. Nós espíritas, né, sabemos que nós nascemos simples e ignorantes e evoluímos até a condição de Jesus, e quiçá, né, além disso também, para nós Jesus realmente
nossos irmãos católicos têm quase razão de chamá-lo de Deus, né? Porque para nós ele é quase isso mesmo, é um Deus. Embora nós espíritas compreendamos perfeitamente, né, que ele é também fruto de uma evolução e de um trabalho. Ele não é um privilegiado na obra divina, ele é alguém que alcançou aquela posição, que nos parece muito mais meritório, né? Mas isto dito, nós vemos que havia, né, naquele período, todo um monte de teorias, de ideias, e isso, meus irmãos, é algo que nós podemos também refletir, né? O Espiritismo vive a mesma realidade. Todo dia chegam ideias novas nos centros, né? Nós vemos grupos aí, né, tristemente, alguns irmãos nossos dentro de federações que se mantiveram atreladas a ideias estranhas, né, como o rustanguismo, né, publicando os livros com ideias absurdas, né, um pouco realmente completamente fora do contexto do entendimento espírita, e mostrando que não entenderam, né? Mostrando que não entenderam a doutrina, infelizmente. Por exemplo, né, o rustanguismo vai dizer que Jesus teve um corpo fluídico, que ele não tinha realmente um corpo físico, que para nós espíritas é um completo absurdo, né? Então Jesus seria um grande ator, encenando o seu nascimento, o seu crescimento. Não tem o menor sentido, né? Como é que nós podemos respeitar um mestre que não sofreu realmente, não partilhou nossa vida, não viveu conosco, né? E então esse é o tipo de ideia, e outras aparecem, né? A adoção de terapias, né? Nós começamos a usar o centro espírita para fazer terapias. Estamos falando hoje em dia mais de psicologia dentro do centro espírita do que de espiritismo, quando na verdade nos parece que é a psicologia que precisa do espiritismo e não o contrário, né? Porque a psicologia oficialmente não chegou sequer à conclusão, né, a óbvia de que o ser humano é uma alma, né? E que continua existindo e que já existiu, o que para nós espíritas é muito evidente, faz 160 anos. Então, meus irmãos, essas notícias históricas nos servem também de parâmetro, né, para analisar a nossa realidade atual. Então, nós temos que aproveitar isso e ver, né, como isso tudo nos permite entender as coisas, né? Mas vejamos os publicanos. Então, os nazarenos é isto, né? Nós temos aí já um resumo mais ou menos claro. E posso garantir para vocês que existiram muitas seitas no início do cristianismo, muitas tendências, muitas ideias, né? Inclusive essa do rustanguismo é uma das ideias que existiam, né, ao tempo já de São João Evangelista, que foi o último dos discípulos a partir da terra. E ele a combateu ferozmente, né? Há mesmo um dia em que ele entra num banho público em Éfeso, né, e lá se encontrava um sujeito que defendia essas ideias, e ele sai com os discípulos, ele diz, eu não vou ficar aqui sob o mesmo teto, porque vai que o teto cai, né? Porque o que ele faz, o que ele está fazendo é tão errado que se Deus resolver castigá-lo, eu não quero estar aqui. Mas ele faz isso para dizer, né, para todo mundo, eu não aceito essas ideias, eu não admito essas ideias. Meu mestre, eu vivi com ele, eu comi o peixe e o pão com ele, eu caminhei com ele, né? Eu estive com ele, eu vi seu sofrimento, seu sangue, sua dor. Como eles ousam dizer que Jesus foi um ator, né? Que isso não era por maldade, hein, que eles faziam isso. Eles estavam defendendo a ideia de que a matéria era tão impura que alguém como Jesus não podia ter vindo, né? Na verdade, a matéria não tem nada de impura. Impuras são nossas almas, né? Que escolhem o caminho do erro, dos equívocos, né, os caminhos tortos. A matéria é uma criação divina utilizada por nós, espíritos, para o nosso crescimento. Jesus veio enobrecê-la, mostrar que nós podemos viver na matéria e sermos criaturas plenas, elevadas, mas essas ideias circulavam, né? E isso é importante que nós a entendamos, porque lá, nas análises que Allan Kardec faz, esses nomes vão aparecendo, né? Então, se nós passamos aos publicanos, nós veremos que eles já são mais, nós temos mais informações sobre os publicanos, porque eles exerciam, na verdade, uma profissão, uma função social.
Eles não eram um corpo doutrinário, eles não eram um grupo religioso, eles eram servos oficiais, né? Membros do aparelho estatal romano. E os publicanos eram cobradores de impostos, eram aqueles que cobravam as taxas públicas, né? Que recolhiam os impostos, as rendas sobre as fortunas, sobre o trabalho, sobre o comércio. Então eram aqueles que cobravam, né, os impostos. E Allan Kardec vai dizer aqui, né, os riscos que corriam faziam que se fechassem os olhos ao seu enriquecimento, o que para muitos era produto de cobranças e de lucros escandalosos. E o termo, né, nós vamos explicar aí o que ele quer dizer, né, que riscos eles corriam, né, que história é essa? E Allan Kardec vai dizer que o termo eles eram tão mal vistos, né, que nós vamos começar a usar o termo publicano como sinônimo de pessoa gananciosa, desonesta. Então nós dizemos ávido como um publicano, rico como um publicano, né, para alguém que tem uma fortuna de má procedência. E da dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que causou entre eles mais irritação. Daí vão resultar várias revoltas, o nascimento de vários grupos. Allan Kardec cita, né, Judas, o gaulonita, que vai criar um grupo que se opõe terminantemente aos impostos, mas nós veremos, por exemplo, o aparecimento dos zelotes, né, que vão ser assassinos que vão passar a ação realmente contra Roma, não os zelotes, né, agora me escapa o nome do grupo, mas eu vou recuperá-lo daqui a pouco, que tinha inclusive o nome da arma, né, que eles usavam. E eles matavam realmente os romanos, passavam a ação, né? E matavam aqueles que colaboravam com os romanos. E, bom, isso incluíam provavelmente os publicanos. Então, esse era um dos riscos, né, que os publicanos corriam. Porque esses grupos radicais e que se opunham aos impostos pagos a Roma, muitas vezes passavam a ação e matavam não só romanos, mas matavam aqueles que colaboravam com os romanos. Então, nós temos aí uma série, né, de situações de risco. Mas havia outro tipo de risco também, como nós veremos daqui a pouquinho, né? Os publicanos, segundo uma análise que nós encontramos, eles foram citados mais ou menos umas 23 vezes no Novo Testamento. E como os escribas, né, que eram profissionais, eles não eram um partido político, eles exerciam uma função extremamente importante para Roma e extremamente odiada pelos judeus, né, que eram vítimas desse imposto. E nós teremos, se nós analisamos o termo publicano, ele quer dizer comprador de impostos, né? Se nós pegamos as palavras gregas para analisar a origem da palavra, ele quer dizer não cobrador, mas comprador de impostos. E isso é muito simples de entender, porque haviam dois tipos de publicanos: os publicanos gerais, que eram aqueles que se ocupavam dos impostos e respondiam diretamente a Roma e ao imperador, e esses então andavam pianinho, né, porque eles sabiam que pisar fora da linha poderia significar imediatamente a morte, então eles agiam, né, com muita correção, mas indiretamente eles davam um jeitinho, né, porque o que é que eles faziam? Existiam os publicanos delegados. Então, nas províncias e cidades, tendo, né, a estatística, o censo da quantidade de pessoas, de comércios e tudo mais, eles diziam: olha, nós estimamos que nessa cidade aqui, por exemplo, Cesareia, né, Cafarnaum, por exemplo, é onde estava um publicano famoso que vai nos escrever o Evangelho, né, o primeiro Evangelho, o Evangelho de Mateus ou de Levi. E eles eram encarregados por Roma. Roma delegava, mas eles faziam o quê? Eles compravam o direito de cobrar impostos.
Então Roma dizia, bom, aqui nessa cidade nós temos que arrecadar 10.000 sestércios por, ou dracmas, seja lá o que for, né, ou a moeda da época, nós não fizemos esse cálculo. E você, então, o publicano, normalmente uma pessoa que já era rica, chegava e dizia, ok, eu dou para vocês os 10.000, e eu assumo a partir daqui os riscos. Então esse era outro risco que eles assumiam, porque de repente você não recebia os 10.000. E de repente você recebia muito mais, porque normalmente eles extorquiam a população, cobravam mais do que deviam, tinham o apoio dos soldados romanos, né, provavelmente também pagavam, né, a esses grupos de soldados para que pudessem agir em caso de necessidade. E eles, bom, pagavam a Roma o que Roma queria e eles assumiam o risco daí para frente, né? Então é por isso que eles são chamados, na verdade, de compradores de impostos, porque eles compravam de Roma o direito de cobrar impostos, né? E nós vamos ver no Evangelho muitos casos, né, em que Jesus vai estar em contato com os publicanos. Então, isso entendido, nós começamos a compreender um pouco, né, a lógica de tudo o que está acontecendo ali. Eles eram detestados pelos judeus e muitas vezes eles se envolviam em corrupção e cobravam as pessoas além da conta, e óbvio que eles eram detestados, né? As tradições evangélicas falam que Simão Pedro no início não podia ver Levi, né? Não queria saber, falou por que nós estamos chamando esse sujeito, né, para estar conosco? Mas nós vemos, por exemplo, eles já vão aparecer ali quando João Batista está pregando, né? No Lucas capítulo 3, versículo 12 e 13, né? Os publicanos vão ouvi-lo e indagam, né? O que é que nós devemos fazer, como é que nós devemos proceder para a salvação. E ele diz, né? Não tomem das pessoas aquilo que vocês não devem tomar, né? Só tomem aquilo que é honesto. Então, o maior problema deles era realmente essa questão com o dinheiro, né? O enriquecimento ilícito. E isso é algo que nós não conhecemos, né, meus irmãos? Nós vivemos hoje numa sociedade que não tem isso, né? Temos pessoas agindo corretamente, nossa classe política, né, muito correta. Se Jesus nascesse hoje, nós estaríamos diante, né, de uma situação muito semelhante, infelizmente, né? Mas há um lado nisso tudo muito interessante, porque, na verdade, sendo pessoas odiadas e mal vistas e agredidas o tempo todo, eles se abriram de certa forma. Muitos deles se abriram para aquela palavra de amor, de chamado à consciência que Jesus trazia. Então é muito interessante porque estes homens viviam um pouco entre si mesmos, né? Por isso que em um certo momento Jesus diz: se amardes os vossos semelhantes, que fazeis nisso de diferente? Não fazem assim os publicanos? Para indicar que provavelmente, né, eles viviam entre si, porque eles não tinham, os judeus eram proibidos de se misturar com eles, não queriam se misturar com os publicanos, os viam, né, como inimigos do povo e da tradição judaica, e também eles não podiam, né, eles também não eram assim tão bem vistos pelos romanos, embora fossem amigos dos romanos. Então eles viviam um pouco entre eles, né, com seus funcionários, com seus servos, eram homens ricos que podiam prover suas necessidades, tinham um certo poder, porque tinham influência. E nós vamos ver Jesus em vários momentos sendo confrontado à presença dos publicanos. E nós vamos ver vários casos, né, vários casos. Um deles está em Lucas 15, né? E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Vejam que bonito. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E é interessante porque aqui o ouvir eles vinham realmente para escutar Jesus. Eles vinham realmente para colocar
ouvidos atentos. Eles vinham para beber as palavras que aquele homem diferente falava. Os fariseus acompanharam Jesus, né, e nosso amigo Marildo vai falar na próxima semana dos fariseus, mas era um grupo, né, um grupo religioso dominante que controlava o templo, em grande parte. E eles seguem Jesus por todos os lados, mas não era para ouvi-lo. Ouvi-lo de verdade é para pegá-lo em falta, para analisar tudo o que ele falava, para propor-lhe questões sempre dúbias. Devemos ou não pagar os impostos a César, né, a Roma? Porque eles sabiam que aquela era uma questão complicada, né? Se ele dissesse sim, devemos, o povo ficaria contra ele. E ele se colocaria frontalmente contra já as normas judaicas da época, as orientações do Templo de Jerusalém, e Jesus, com a sabedoria de sempre, vai dizer, irmão, o que vedes escrito na moeda? De quem é a foto que está ali? Aí finge que está ali. De César? Bom, então dê a César o que é de César. Mas a pergunta usa aí, né, os impostos novamente como essa questão delicada, né, como Allan Kardec nos explica, causa de ódios e rancores, mas eles faziam isso o tempo todo, ao ponto que Jesus às vezes se cansa daquilo, né, e sai, vai para as montanhas, vai para outras cidades, para onde eles não iam, porque eles não se misturavam com os estrangeiros, né, vai para a região de Tiro e Sidom, por exemplo, para que ele possa sair um pouco daquele ar pestilento que os fariseus tinham o tempo todo em volta dele. Mas os publicanos e pecadores, as pessoas simples, as pessoas que tinham, né, um coração muitas vezes em busca de uma verdadeira salvação, de uma verdadeira vida nova, eles vinham para ouvir Jesus. E diz o texto de São Lucas, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Vejam bem, né, os fariseus e os escribas. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la. Então ele está falando àqueles homens, àquelas mulheres, aquelas criaturas que eram considerados pecadores, e ele diz, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então Jesus chama aquelas almas consideradas deslocadas da sociedade da época, consideradas não bem vistas, desprezadas muitas vezes. Ele as chama para aquela aventura, né, de uma nova vida, de um novo recomeço. E nós vamos ver passagens belíssimas, né? Nós vamos ver, por exemplo, o chamado de Mateus, Levi, que era um publicano, que vivia ali na cidade de Cafarnaum, que era um entreposto de pesca. Era uma cidade, uma pequena cidade pesqueira, né? Tinha um comércio, uma dinâmica muito rica, que existe até hoje. A arqueologia encontrou o que se supõe tenha sido a casa de Simão Pedro, encontrou restos de barcos, né? Ao contrário do que nós pensamos, não eram barquinhos, não, eram barcos, né? De 8, 9 metros, próprios para pesca, que podiam levar até 15 pessoas, às vezes um pouco mais. Né? E aí nós vemos no texto, né, de São Lucas o chamado de Mateus. E depois disto saiu Jesus, e viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, ou seja, no seu local de trabalho, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Nós não vemos nenhum saduceu fazer isso, nós não vemos nenhum fariseu fazer isso. Todos se consideravam já salvos.
né? Mas Jesus, quando chega a Mateus, ele não pergunta: agora, Senhor, espere um pouquinho que eu vou avisar a minha família, espere um pouco que eu vou fechar a coletoria e avisar meus funcionários. Ele simplesmente levanta e segue Jesus. Segue-me. Então era uma alma considerada em pecado. Era uma alma considerada como estando nos caminhos tortos da vida. Era uma alma desprezada pela sociedade da época, mas era um homem que já tinha no coração a maturidade para entender a palavra do Cristo. Era um homem que já estava pronto para a grande transformação. E quando ele ouve Jesus e não vê nele, né, as acusações, as agressões que lhes faziam os fariseus, mas vê nele o amor divino chamando a conversão, a vida nova, a renovação, ele atende aquele chamado, porque é o chamado do amor. Não era o da agressão, não era o das humilhações, era o chamado do amor ao homem que estava pronto para se converter. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Então vejam que havia toda uma sociedade marginal na Judéia. Quem era essa multidão de publicanos e outros que estavam à mesa com Jesus e seus discípulos? Quem era essa multidão? Funcionários de Roma, amigos dos publicanos, né, funcionários do palácio de Herodes? Quem eram eles? Normalmente pessoas que não faziam parte do staff religioso oficial dos considerados puros e salvos. Mas é com eles que Jesus está à mesa, e isto irrita profundamente os religiosos da época. Mas ele está ali para aqueles homens e mulheres, e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Vocês deveriam estar conosco, que somos os puros, os eleitos, os escolhidos. Mas Jesus escolhe essa segunda classe de pessoas, né? Aqueles que são considerados como os excluídos da sociedade. E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Belíssimo, não? Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento e à mudança. Então nós estamos diante de duas classes de pessoas. E os fariseus, ao invés de abrirem, para todos o amor divino e o chamado à conversão, se fecharam num exclusivismo muito grande que Jesus vai criticar o tempo todo. Então, grandes amigos e grandes protetores do trabalho de Jesus virão das classes desprezadas da sociedade da época. Nós não veremos nenhum grande fariseu adotar a mensagem cristã e seguir Jesus. Nós teremos Nicodemos, nós teremos um aqui, outro ali, né? No final, né? Alguém lá que vai comprar o túmulo, vai dar o túmulo que Jesus vai ser enterrado. Ele tinha amigos entre os fariseus, ele tinha simpatizantes entre os fariseus, mas nenhum deles vai assumir publicamente nenhum deles terá a atitude que Levi teve, que Mateus teve: segue-me. E ele deixa tudo e segue Jesus. E não só segue, como faz um grande banquete em sua casa, porque seu coração naquele dia estava feliz. Eles se consideravam réprobo, né, um excluído, um pecador, alguém destinado ao inferno, à geena. E aquele homem lhe fala de amor, lhe fala de conversão, lhe diz que todos somos filhos de Deus, que Deus nos espera a todos, se nos arrependemos dos nossos erros e equívocos sinceramente.
Então, meus irmãos, é belíssimo, né? Porque os publicanos vão estar o tempo todo, né, aparecendo diante de Jesus e sendo para ele um meio de dizer aos outros: vejam que aqueles que vocês julgam como improcedentes e pecadores são os que estão se abrindo para o reino de Deus. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aqueles que estão sãos não precisam de médico, e eu sou o médico das almas. Eu vim para aqueles que precisam de médico. Os que estão sãos não precisam de mim. Mas estavam eles realmente sãos? Por cumprirem ritos, porque note que Jesus diz o termo justos, né? Eu não vim chamar os justos. Eles eram justos no sentido de correção de vida, eles viviam segundo as leis de Moisés, eles cumpriam os rituais, eles tinham, né, uma honestidade lá dentro do seu modo de agir. Mas era uma honestidade que excluía, era o cumprimento de rituais que colocava alguns dentro e outros fora. E Jesus vem para dizer: eu vim para todos aqueles que reconhecem que precisam de médico, todos aqueles que reconhecem que precisam de uma vida nova, todos aqueles que reconhecem que precisam e que são filhos de Deus. Então ele vem para chamar a todos esses. E quando ele está em Jericó, onde ele vai, né, indo embora de Jericó, liberar, né, um cego e dar-lhe a vista novamente, ele fica em Jericó, é uma belíssima cidade, né, algumas dezenas, centenas de metros mesmo, 200 e tantos metros abaixo do nível do mar, numa região verdejante, bonita, e uma das cidades mais antigas, né, da história humana. Os restos arqueológicos lá naquela região falam aí de muitos centenas de anos. E nós temos, né, ali ele estava passando, ele estava andando em Jericó, a multidão, como sempre, o segue, né, o cerca por todos os lados. E um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos, diz o texto de Lucas no capítulo 19, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. Por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque ele havia de passar por ali. Ele era rico, era chefe dos fariseus, dos publicanos, e ele queria, né, porque, notem o texto, é muito interessante, né, ele procurava ver quem era Jesus, porque ele certamente já ouvira falar de Jesus, as notícias corriam, as pessoas falavam, os publicanos se comunicavam, mandavam mensagens uns aos outros, estavam em contato. Então nós vemos ali Zaqueu, né, que era de baixa estatura, ele queria ver quem era o tal Jesus. E não podendo se aproximar, porque não era bem visto, não, ele vai à frente, ele corre à frente para poder se colocar numa posição mais elevada. Então note que tudo isso tem também um simbolismo muito, muito grande, né? Ele queria ver quem era Jesus. Será que nós queremos ver quem era Jesus? Será que nós procuramos entender realmente o Cristo e vê-lo como ele realmente é? Ou nós transferimos para ele as nossas concepções, a nossa forma pequena, reduzida de ver? Ele queria ver quem era Jesus. Quem é esse? Quem é esse homem que fala, que levanta paralíticos, que cura os cegos, que impõe as mãos e liberta os possessos, que fala palavras diferentes que nós nunca ouvimos? Então ele queria ver quem era Jesus. E Jesus, né, quando Jesus chegou ao local em que ele estava, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar contigo em tua casa. Eu imagino o coração daquele homem.
Eu imagino o coração daquele homem. Nunca, jamais ele pensou que aquele mestre, aquele homem de quem todos já falavam por toda a Judéia, por todos os lugares, cuja fama já havia se espalhado pelos países vizinhos, ele nunca imaginou que aquele homem pararia, olharia para cima e diria: Zaqueu, desce, hoje me apraz estar contigo em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. É muito bonito. Ele não só se apressa, mas ele recebe Jesus com alegria. Porque ele recebe, ele sente que está sendo salvo. Ele sente que sua vida, porque tudo que havia de bom nele, nunca foi considerado pelos outros. Nós fazemos isso com as pessoas, meus irmãos. Veja, eu acabei de citar os políticos. Será isso correto? Talvez se nós destacássemos o fato de que talvez eles tenham algo bom, mas como nós destacamos o tempo todo o mal, eles nunca têm a chance de mostrar o lado bom. Então é isso que Jesus nos mostra. É isto que Jesus nos ensina. Talvez se nós olhássemos para mesmo aqueles que nós consideramos maus, desajustados, incorretos, e procurássemos destacar neles o que há de bom, convidá-los ao exercício do que há de bom neles, porque todos nós temos essa atração natural pelo que é bom, para fazer o bem, para ajudar, todos nós queremos ser partícipes de algo maior do que nós, de algo bonito. Nós sentimos que há algo maior do que nós, mas muitas vezes as pessoas nos apontam o dedo o tempo todo. Vejam que eu dei um exemplo agora desse tipo. Sim, há muitos políticos que estão agindo incorretamente, desonestamente, como haviam muitos publicanos na época de Jesus, mas nenhum deles jamais teve a chance de mostrar que talvez fosse diferente daquilo. E é Jesus quem vai dizer: desce, Zaqueu, porque apraz-me estar contigo hoje em tua casa. É ele que chega diante de Mateus e, com a visão que tem das pessoas e da realidade, diz: segue-me. Porque ele sabia que aquele homem já havia recebido sua mensagem, já sabia quem ele era, já tinha estado provavelmente em outras casas que Jesus esteve, já o havia escutado às margens do lago, ali em Cafarnaum. Então ele sabia que ele estava pronto, ele sabia que havia algo, um tesouro de bondade, de amor naquele homem, que vai se tornar um dos mais importantes evangelistas, que vai nos legar um texto maravilhoso e que foi divulgado no mundo inteiro, que está presente até hoje nas nossas vidas. Mas e se Jesus o tivesse recusado? Nós não teríamos este evangelista. E nós não teríamos mais uma alma salva, porque ele encontra ali a salvação da sua alma. Zaqueu, desce depressa, porque me convém estar contigo em tua casa. E ele, apressando-se, o recebeu alegremente. Então, receber Jesus com alegria, com amor. A mensagem do Mestre é essa mensagem que transforma a nossa vida. Não é uma mensagem de tristeza. Não, é uma mensagem que diz: você pode ser melhor, você pode renovar a sua vida, você pode transformar seu coração. É essa a mensagem do Cristo para nós. E ele veio para chamar aqueles que precisam de médico, aqueles que precisam de remédio para a alma. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Como assim? A multidão, os fariseus, as pessoas, como assim? Ele chamou Zaqueu, justamente Zaqueu, como assim Zaqueu? E os justos da cidade? Mas os justos eram muitas vezes aqueles que excluíam, que tinham preconceitos, que viravam o rosto quando via um pecador na rua, um pecador entre aspas, considerado pecador por eles. Então, vendo isso, todos murmuravam, dizendo que ele foi se hospedar com um pecador. Vejam como são as coisas. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor.
Então ele estava feliz, ele estava emocionado, né? Seu coração pulava no peito com a alegria de uma criança que encontrou, né, o maior dos presentes. E ele, com aquela alegria, diz: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu dou ou eu restituo 4 vezes. Então notem que nós temos o chamado, nós temos a conversão e nós temos a conversão seguida pela ação. Porque quem se diz seguidor de Jesus não fica nas palavras, passa a ação. Então, Senhor, hoje a salvação entrou na minha casa. Ele sentia isso no seu coração. Eu não sou mais um excluído. Porque aquele que é a criatura mais importante do mundo, Zaqueu soube reconhecer isso. Ele soube reconhecer que estava diante de um mestre único. Aquele que realmente fala em nome de Deus, chamou-me para o banquete. Quis vir à minha casa e estar comigo, pecador. Imagine a alegria daquele homem. Seu coração estava em festa e ele passa a ação. Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes. E Jesus diz: hoje Zaqueu veio a salvação a esta casa, pois também tu és filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava e o que havia se perdido. E o Filho do Homem veio buscar o que estava morto e renasceu. O Filho do Homem veio para buscar o que estava perdido e foi reencontrado. Então Zaqueu sente que sua alma havia encontrado finalmente as respostas que ele buscara. Se sentia rejeitado, mas ao mesmo tempo não queria fazer parte daquela hipocrisia dos fariseus. Ele sabia que eles eram hipócritas. Mas ele encontra um mestre que ama, que não tem hipocrisia, que fala a verdade, que convida ao amor e que acolhe a todos, todos que queiram se transformar, todos que se reconheçam doentes e necessitados de médico, todos que reconhecem que estávamos perdidos e nos permitimos, né? Como aquela pequenina ovelha que se desgarra do rebanho e que vai ser buscada pelo pastor, né? Reconhece que está perdida e aceita ser carregada de volta pelo pastor. Então nós temos nessas passagens exemplos belíssimos, né? Exemplos de grande beleza que nos convidam, né? É Jesus o tempo todo nessa ligação que ele tem com os publicanos, é o tempo todo essa contraposição, né, da religião oficial exclusivista, cheia de preconceitos, cheia de exclusões, e este novo chamado do amor divino que vem à Terra para dizer: todos são filhos de Deus. E lembro, né, que havia um cego em Pedro Leopoldo, e este cego vendia bilhetes, né? Caminhava pela rua lá com a sua bengala, e um dia, não vendo um buraco nas proximidades de uma ponte, ele cai e se machuca muito. E Chico Xavier, né, ainda muito jovem, né, ele atendia esse senhor, ele ajudava esse senhor, mas ele podia ficar com ele à noite, ele não podia ficar com ele durante o dia, porque ele trabalhava, né? Tinha lá uma família enorme para ajudar a cuidar. E ele escreve no jornalzinho da cidade, pedindo ajuda. E 2 senhoras se apresentam. E elas dizem: olha, seu Chico, nós vimos lá o seu pedido, né? Nós podemos ficar com ele durante o dia, porque nós trabalhamos à noite. E, bom, ele compreendeu que elas eram, né, prostitutas,
E ele disse, olha, minhas irmãs, não tem problema não, vocês podem cuidar dele durante o dia, porque eu não posso. Aí no finalzinho da tarde, depois que eu ajudar lá em casa, eu vou para cuidar dele, né? Vocês podem partir. E elas, cada vez que Chico chega, né? Ele as convida para o culto do Evangelho, para fazer uma prece junto com aquele homem. E algum tempo depois, né, elas, quando o homem já está em fase, né, de recuperação final, elas dizem, olha, seu Chico, nós vamos partir, nós vamos para Belo Horizonte e nós vamos mudar de vida. Nós arrumamos emprego, ela vai trabalhar num hospital, eu vou trabalhar em tal lugar, e nós queríamos muito agradecer o Senhor. E ele diz, vão com Deus, minhas filhas, vão com Deus. Mas vocês vejam, né? Quando ele precisou, são 2 prostitutas que responderam ao chamado. As excluídas, as mulheres que os homens procuravam à noite, mas durante o dia faziam de conta que não conheciam, aquelas que toda a sociedade reprovava. Nós não queremos dizer, né, que devemos aplaudir o erro, mas nós devemos estar no amor fraterno aos nossos irmãos, porque quem somos nós para julgar? E é belíssimo porque são 2 mulheres desta condição que respondem ao chamado do Chico, como os publicanos da época, né? Como aqueles que estavam errados, como Maria de Magdala, que era considerada uma mulher de vida equivocada. Nós não sabemos se era realmente ou se era simplesmente mais uma vítima dos preconceitos. Mas o que importa, né? São pessoas que eram excluídas, que sejam por preconceitos, que sejam baseados em fatos concretos, mas que eram tratados com descaridade pelos outros. E nós vamos vendo este amor do Cristo. Jesus não veio aplaudir os errados, Jesus veio convidar a todos nós. Não é uma questão de dizer, os que estão tortos na sociedade devem ser considerados como os melhores. Não é isso, porque esse é outro erro. Aqueles que sabem que estão precisando de Deus e que reconhecem isso e que ouvem a palavra, estes estão prontos para receber a palavra. Jesus mostra que não se trata de fazer uma distinção entre bons e maus, mas entre aqueles todos de nós que nos reconhecemos doentes da alma, que precisamos de médico, precisamos do amor divino. Precisamos responder a este chamado, e Jesus nos chama, não importa nossos erros, não importa nosso passado, não importa se matamos, se roubamos, se nos equivocamos, se traímos, se estamos vivendo de modo equivocado, estamos realmente arrependidos? Estamos realmente ansiosos de fazer algo bom? Estamos realmente ansiosos por transformar nossas vidas? É para nós o chamado. Então, é muito bonita esta relação de Jesus com os pecadores e, em especial, com os publicanos. Porque eram homens ricos, eram famílias ricas, eram pessoas que tinham influência, mas eram pessoas mal vistas, porque eram vistos como ladrões do dinheiro público, eram vistos como pessoas que extorquiam a população e, em muitos casos, faziam isto mesmo. Mas nunca tiveram ninguém que dissesse, olha, você já pensou que você pode fazer algo de bom? Você já pensou quantas coisas bonitas você pode fazer? Você já pensou como você poderia transformar a vida, a tua vida e a vida das pessoas, em nome desse amor e desse chamado? Então, meus irmãos, Jesus nunca recusou estar com os chamados pecadores. Ele foi à casa de todos os publicanos que o convidaram e às vezes se convidou, como foi no caso de Zaqueu. Hoje me apraz estar contigo em tua casa. E o Cristo talvez tenha nos dito isso. Hoje me apraz estar contigo em tua casa. Mas será que nós abrimos a casa e o recebemos com alegria? E será que nós passamos a ação para mostrar que nós nos transformamos? Então fica, a questão para a nossa reflexão. É muito,
há aí muita coisa, uma beleza muito grande nos textos evangélicos, e a doutrina espírita, né, com o Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz essas reflexões, nos convida a estas reflexões. Então, meus amigos, aproveitemos, né, todo domingo aqui, né, nós finalizamos as nossas considerações de hoje, convidando a todos para que estejam conosco, né, nesse estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos convida a esta conversão, a esta renovação das nossas almas e das nossas vidas. Nós finalizamos, agradecemos a atenção, o carinho de vocês, e nós, na semana que vem, dia 23, teremos o nosso amigo, né, Amarildo Brito, tratando também da continuação das notícias históricas. Nesse momento ele vai falar dos peageiros e dos fariseus, e nós teremos aí a continuação dos nossos estudos. Eu agradeço a atenção, o carinho, envio aqui um abraço ao Davi, a todos os nossos amigos, né, o Marcos Cuba, o Paulo Lodi, né, o Marildo, o Vitor, né, todos esses amigos que estarão conosco, e convido vocês a que estejam conosco na semana que vem. Então, meus amigos, que Jesus nos abençoe e que nós possamos abrir a porta, a casa do nosso coração, porque às vezes Jesus já está dizendo: hoje me apraz estar contigo, na tua casa. Que nós possamos recebê-lo com alegria, que nós possamos transformar as nossas vidas, porque nós já estamos certamente cansados, né, dos equívocos, dos erros do nosso passado. Então esse talvez seja o momento, né? A doutrina é esse novo chamado, a doutrina espírita é este novo chamado do Cristo para estar conosco novamente, para estar nas nossas casas, para estar nas nossas vidas. Então que nós aproveitemos esta oportunidade para realmente convidá-lo e recebê-lo com alegria. Fiquem com Deus, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, nos ampare a todos, em todos os momentos da nossa vida. Muita paz a todos.